Pedimos então aí que o Espírito Santo nos dê revelação, sabedoria, discernimento da palavra. Nos fortaleça, nos transforme e nos faça crescer em fé, em ousadia, em virtude e na revelação do propósito do Senhor aqui na terra. Sejamos a tradução de quem Jesus é, a expressão do seu amor, da sua longanimidade, da sua bondade, da sua graça e da sua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Chegamos então a Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, ele inicia no versículo 1, Atos 8:1, diz assim: e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. O que acontece na última cena aqui é que elegeram-se então alguns representantes para entregar donativos, né, ofertas, porque houve uma discussão entre judeus acerca de algumas viúvas que estavam sendo desassistidas quanto à entrega dos donativos. E por conta disso, então, eles elegeram alguns representantes, alguns irmãos, para entregar esses donativos. E entre eles, Estevão. E Estevão, em determinado momento, então, ele está a caminho de entregar, enfim, donativos, né? E aí, ele prega o evangelho, né? Ele prega para os judeus a história toda, desde Abraão. E ele era irresistível em palavras, né? Ninguém podia resisti-lo nas suas palavras. E aí, então, Estevão morre apedrejado, e a Bíblia diz agora em Atos capítulo 8, relatado que Saulo, o apóstolo Paulo, logo mais apóstolo Paulo, mas por enquanto Saulo, estava ali e consentiu, ele viu, ele presenciou a morte de Estevão, ok? E aí, aqui no verso 1, Saulo estava ali consentindo a morte de Estevão. 8:1. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Então você percebe que Jesus tinha dito que era para eles esperarem em Jerusalém, ficarem todos reunidos ali, correto? Até a vinda do Espírito Santo. Pois então veio o Espírito Santo, e aí os primeiros cristãos então começam agora a relacionar, começam a conviver juntos ali. Só que agora, com a morte de Estevão, começa uma perseguição declarada contra os cristãos, ok? Então aqueles que estavam agora juntos, a perseguição faz o quê? Faz com que a pessoa tenha que sair dali. E isso fez com que o evangelho agora fosse propagado. Então toda perseguição, ela vai propagar o evangelho. Que estão todos em um só lugar. Quando então se espalham, eles podem levar essa mensagem a outros lugares. Então aqui começa agora a propagação do evangelho. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Então eles saem ali de Jerusalém e vão para a Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram profundamente a sua morte. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Saulo devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava tanto homens como mulheres e lançava-os na prisão. De casa em casa, Paulo, né, o Saulo, no caso, né, o apóstolo, que depois seria apóstolo, né, se tornaria apóstolo, ele perseguia. Por quê? Porque ele era um judeu, né, então perseguia os cristãos. Então aqui começa uma perseguição de judeus contra cristãos. E aí, Saulo, no caso, ele era um dos principais, então, que perseguia a igreja. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Você percebe, então, o evangelho sendo propagado, tem a perseguição, o evangelho é espalhado. Filipe foi uma cidade de Samaria, e ali anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu atenção unânime ao que ele dizia. Espíritos imundos saíram de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Olha agora.
Então, Filipe foi a uma cidade e anunciava a Cristo. E quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que Filipe realizava, deu atenção unânime ao que Filipe dizia. E aí muitas pessoas foram libertas, espíritos imundos saíam dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados. Então olha só o poder do Espírito Santo aqui, sinais, maravilhas, como Jesus tinha dito, né? Obras maiores vocês farão também. Então agora os discípulos estão curando em nome de Jesus, né? Filipe agora prega o evangelho e muitos, isso se torna unanimidade entre o povo. 9. Um homem chamado Simão, agora esse não é o Simão Pedro, é Simão, um mago, né? Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é conhecido como o grande poder de Deus. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. Ele seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então agora tem o primeiro envio. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, os cristãos foram dispersos por conta da perseguição e foram parar na Judeia e Samaria. Chega lá em Samaria, como Filipe, prega o evangelho e muita gente começa a se converter. Como agora começa formar uma comunidade de cristãos, bom, os apóstolos deduzem o seguinte: olha, começou uma igreja lá, a igreja está reunindo lá, já tem muitos irmãos. Precisamos de alguém já está pregando esse evangelho, agora precisamos de alguém para edificar essa igreja local. É isso, agora eles enviam quem? Pedro e João. Ok? Os discípulos agora são enviados para lá, os apóstolos. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, ok? Então eles tinham convertido, você vê que são coisas diferentes. Eles já tinham convertido a partir da pregação de Filipe. No entanto, o Espírito Santo, eles não tinham ainda sido revestidos com o poder do alto. O Espírito Santo já havia vindo lá em Jerusalém, mas estes novos cristãos não tinham recebido o Espírito Santo ainda. Esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também essa autoridade para que a pessoa em que eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: morra com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se e, portanto, dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Uau! Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então você percebe que Simão, então um mágico que tinha convertido, depois quando Pedro e João eles vêm e aí é derramado o Espírito Santo, ele também deseja o Espírito Santo. Ele quer. Mas aí ele tenta fazer um comércio. Ele tenta comprar, então. Então, aí
Aí Pedro responde, né? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Ou seja, o que ele diz? Eu quero me tornar um de vocês, para pregar o evangelho também, né? Para impor as mãos e as pessoas serem curadas. Então, alguém que antes, né, era um mágico, então ele era tido como uma figura de poder, né? E muitas pessoas seguiam ele. Pois bem, agora tem um poder que ele não carrega, e ele quer. Só que ele quer isso na força, né, no dinheiro. E aí o Pedro fala para ele: arrependa-se, portanto, dessa maldade. Seu coração não é reto. Olha agora. Talvez ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Então você vê que alguém que está cheio de amargura não pode fluir no Espírito Santo. Simão, ele converteu, mas ele não recebeu o dom do Espírito Santo. Por quê? Pedro diz, está aqui, que seu coração ainda é cheio de amargura. Alguém pode crer em Deus, crer em Jesus, que Ele é o Salvador, mas seu coração está cheio de amargura. E porque está cheio de amargura, não flui em Deus. Suas respostas são naturais, suas respostas são carnais, suas percepções são carnais, naturais, caídas, terrenas. Por quê? Porque o coração está cheio de amargura. Esse era o caso de Simão. Toda pessoa cheia de amargura não flui em Deus. Você vai ver que isso é só confusão. Esse é o fato agora que começa a acontecer aqui na vida de Simão. E aí ele quer fazer na força, mas não tem o Espírito Santo. E ele quer ter parte do ministério. Bom, é fato, né? A gente precisa prestar atenção, porque ele queria fazer parte do ministério, mas Pedro diz o seguinte: olha, você não tem parte nesse ministério. O coração dele está cheio de amargura e preso pelo pecado. Então, isso se torna modelo, né? Ou melhor, se torna métrica dentre aqueles que são levantados ao ministério, né? Para proclamar, para pregar e para liderar na casa de Deus, né? Na edificação da igreja. Precisa fluir no Espírito. E gente amargurada não pode liderar. Gente que tem amargura no coração não pode liderar. Gente que é ressentido no coração não pode liderar. Te impede. E é isso que ele fala, que Deus perdoe. Você precisa arrepender, Pedro diz, né? E que Deus perdoe tal pensamento no seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Pecado da amargura, do ressentimento. Ok? Então toda pessoa ressentida não flui. Né? E aí, não pode liderar também. Então, toda pessoa que está, de alguma forma, exercendo alguma função ministerial, liderando alguma coisa, ministrando alguma coisa sobre as pessoas, não pode estar preso em amargura, não pode liderar, não pode. Essa é a métrica do Novo Testamento, ok? E aí, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então, Pedro e João vão até lá, para quê? Para liberar, impor as mãos e liberar o Espírito Santo. Olha a importância do Espírito Santo sendo manifesto através da imposição de mãos. Então, irmãos, isso é um princípio. Nós pregamos o Evangelho, agora, o derramamento do Espírito Santo, ele também se dá através da imposição de mãos. Ok? Então, agora, na quarta-feira, né, nós falamos sobre unção, sobre o poder atuante do Espírito Santo, essa presença manifesta. E aí fiz questão, então, de perceber uma direção do Espírito para impor mãos, né, liberar no mundo espiritual. Isso é conferido, é uma autoridade conferida àqueles que são chamados, levantados ao ministério. E por isso que libera o Espírito, libera uma unção que tem e é neotestamentária, do Novo Testamento, é apostólico, a imposição de mãos. Ok? Então, Pedro e João vão lá, liberam isso e começam a voltar. Eles voltam para Jerusalém agora pregando o Evangelho. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul. Olha agora, um anjo do Senhor agora tem uma direção. Vá para o sul, para a
estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Então, não faz muito sentido, né? Um anjo falando, assim, aparentemente, visivelmente, não faz sentido ir para um lugar deserto, né? Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza, ok? Lá na faixa de Gaza, lá, ok? Ele se levantou e partiu. Então, Filipe tem uma direção do Espírito, um anjo fala para ele, ele começa a caminhar agora em direção à estrada, uma estrada deserta, então, em direção a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace. Candace, então, uma rainha, ok? A rainha de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Esse eunuco, ele foi até Jerusalém para adorar a Deus. Ele ouve de algo que está acontecendo, ele vai até lá. Agora, ele está fazendo um caminho de volta. Estava no caminho de volta para casa. Sentado na sua carruagem, então alguém importante está na carruagem e está fazendo um caminho de volta em direção a Gaza. Agora, aparece Filipe ali, porque um anjo enviou ele para esse caminho deserto que talvez não fazia muito sentido. Mas ele está ali agora, caminhando, sentado na sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Então, esse cara é importante, esse etíope eunuco aqui, responsável pelos tesouros, então, o tesoureiro da rainha de Candace, ele está lendo o livro do profeta Isaías, esse que eu e você lemos, ok? Então, você não tinha Bíblia, obviamente, naquela época, não tinha os 66 livros que hoje nós temos compilados aqui, mas tinha o do profeta Isaías, então, certamente era um pergaminho, e ele está lendo o pergaminho. Pois bem, o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe olha a coisa espiritual aqui, é lindo isso, né? Então imagina, o Espírito manda Filipe para lá, ele está correndo, vê uma carruagem agora, e na carruagem tem um cara lendo o profeta Isaías. Aí ele para e o Espírito diz para ele, pergunta se ele entende o que ele está lendo. O Espírito diz isso para Filipe. Aí Filipe pergunta para o cara, tu está entendendo o que tu está lendo? E a carruagem andando e ele correndo aqui do lado. Ele respondeu, como entender se não tem, se alguém, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar ao seu lado. Então o etíope, eunuco etíope aqui, convida então Filipe para subir na carruagem. E o eunuco, ele estava lendo qual passagem de Isaías? Essa aqui. E ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador não abriu a boca. Na sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco disse a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha só, alguém que recebe o evangelho, mas espontaneamente, quase que imediatamente, o desejo de alguém que converte é o quê? Descer as águas do batismo. Tá vendo? Recebeu o evangelho, ele vai querer ser batizado. É uma evidência de alguém que creu. Então, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha aqui há água. Que me impede de ser batizado? Assim deu ordem para a carruagem parar. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais. E cheio, olha só, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Olha a coisa poderosa acontecendo. Meu Deus do céu, Filipe é arrebatado agora. Sai dali, desaparece, o eunuco não ouviu mais. E cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, ou seja, Cesareia é a cidade dos Césares, ok? Pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais
passava. Então você percebe aqui Filipe de um lado, acontecendo coisa poderosa, os cristãos que haviam sido dispersos de Jerusalém já estão em Judéia, já estão em Samaria, já estão pregando, já se convertendo. Aí Pedro e João vão até a Judéia, derramam o Espírito Santo, voltam agora para Jerusalém, o negócio está acontecendo, a igreja começou a se expandir, o evangelho, a coisa não tem mais controle, vamos dizer assim, ok? Agora a multidão, gente sendo salva, gente sendo batizada. Enquanto isso, Atos capítulo 9, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Saulo, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, a Cristo, os levasse presos para Jerusalém. Então, Saulo agora pede permissão para, no caminho, se ele encontrar alguém, ele pudesse prender essas pessoas e levar para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Olha agora. Então, Saulo, perseguidor da igreja, aquele que consentiu na morte de Estevão, que viu Estevão sendo morto a pedradas, que perseguia cristão. Ok. Sabe uma coisa, irmãos, que eu tenho percebido? Deus não é neutro. Escute isso. Há muitos que perseguem a igreja, Senhor. Aos de fora e os de dentro. Aqui era judeu perseguindo cristão. Não era gentil perseguindo cristão. Era judeu. Judeu perseguindo cristão. E sabe, toda perseguição, todo levante contra a igreja do Senhor, de dentro ou de fora, às vezes essa perseguição, talvez ela dure, né? Talvez ela causa tantos prejuízos, né? Tantos malefícios. Então, olha só, Estevão sendo morto porque estava pregando o evangelho. Saulo agora, ele sai para pegar cristão. Então está destinado a destruir, está destinado a causar problema, né? Só que interessante, né? É que sempre a justificativa é em nome de Deus, em nome do certo, em nome daquilo que aparentemente Saulo entendia a religião, né? Essa cegueira, esse véu, né? Eu estou fazendo certo, eu estou defendendo o Deus que eu conheço, a religião que eu conheço. É lei, né? Esse véu. Então, Saulo sai agora para perseguir cristão, né? Esses que estão anunciando a mensagem, esses que estão difundindo a mensagem. Tá bom, ele perde a autorização e sai. Só que aí, agora, e os cristãos não tinham vez. Aquela coisa que você não tem como se defender. Era isso, os cristãos não têm como se defender de Saulo, que tem autoridade para isso, autoridade para prender. Tem que fazer. Então, assim, um cristão ali seria sentenciado, seria morto. Saulo prendia, levava para Jerusalém. Depois eles eram colocados lá nas arenas, no Coliseu, né? Então, cristãos perseguidos, mortos. Ok, é quando o cristão não tinha como se defender. São situações como tem que se defender. Essa era a situação que os cristãos se encontravam. Quando Saulo, judeu, do povo de Deus, mas perseguia os cristãos, né? Ok, mas aí, o que fica muito claro para mim aqui é que Deus não é neutro. Deus não é neutro. Deus não é neutro. Sabe, as questões pertinentes à sua igreja, a gente acha que muitas vezes é só tribulação, ninguém está vendo, Deus não está nem aí. Não acho isso. Chega uma hora que Deus resolve acertar as contas. E agora, existe um acontecimento aqui. Olha agora. Saulo está indo para prender cristãos na sua viagem, quando se aproximava de Damasco. De repente, brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu,
quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você me persegue. Meu Deus do céu. Ele pode dizer assim, não, eu não persigo a ti. Não, eu não estou perseguindo Jesus. Não, eu estou perseguindo esses cristãos incoerentes aqui. Eu estou perseguindo esses cristãos aqui que estão saindo da linha da nossa religião. Estou prendendo essa gente aqui que está propagando essa mensagem e não podem fazer isso. Então ele tá fazendo em defesa de Deus. Interessante que as maiores bagunças é em defesa de Deus, né? Olha Saulo aqui, os judeus estão defendendo o quê? Defendendo Deus, em nome de Deus. Mas aí fazendo tanta bagunça. Por quê? Não discernem o quê? O Espírito. Eles têm a lei, a letra mata, mas o Espírito redime, transforma, muda. É isso que está acontecendo. Então Saulo carrega a lei. Ele era devoto da lei, hebreu de hebreu, dos fariseus. Ele é o principal, o cara que mais entende, o cara que gosta, né? Gosta das coisas alinhadas. Ok, e por conta disso, mata irmãos, mata cristãos. É isso que estava fazendo. Ok, só que Deus não é neutro. Carregue isso com você. Que você seja aquele que guarda seus irmãos, a vida uns dos outros em amor, porque Deus não é neutro. Chega um momento agora que Deus pede a prestação de contas. E aí, existe algo agora que para Saulo. Ele cai. E agora tem uma luz. E agora tem uma voz que fala com ele, diz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. De modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Ou seja, aqueles que perseguem a igreja, chega um momento que ficam cegos e precisam ser conduzidos. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu nada. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, tá, ok, esse aqui é outro Ananias, você já sabe porque o outro, aquele Ananias de Safira, já havia morrido, tá? É outro. Assim como nós, tem várias pessoas com o mesmo nome, então, só para ficar claro isso. Ananias, aqui estou, Senhor, respondeu. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Olha as coisas espirituais aqui. Aparece um anjo, tem uma palavra do Espírito Santo falando com alguém. Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Meu Deus do céu, tem alguém orando aqui, Deus está movendo algo ali. Ele está orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Meu Deus do céu. Saulo agora está arrependido, orando, e tem uma visão de um certo homem chamado Ananias iria vir e orar por ele. E aí Deus está lá, por meio do seu Espírito, avisando Ananias para ir lá orar por Saulo. Ananias respondeu, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias, vá, este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios. Olha só, vá, este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Ou seja, aquele que fazia sofrer, agora irá sofrer pelo nome de Cristo. Esse é Saulo. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Mais uma vez, você percebe? Quem persegue, quem é ressentido,
amargurado e persegue, porque não é cheio do Espírito Santo. Agora, Ananias é enviado até Saulo. Agora Saulo tem um encontro com o Senhor. Jesus diz para ele: por que tu me persegue? Então agora ele fica cego, tem uma experiência aqui, tem uma experiência que leva ele a arrepender. Ok? Deus agora levanta Ananias e envia ele até Saulo. Quando ele chega lá, ele diz: irmão Saulo, Deus me enviou aqui para que tu volte a ver e para que tu receba o Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Então é o seguinte, foi batizado no Espírito Santo, ok? Recebeu o Espírito Santo e agora ele se torna uma testemunha. Saulo, que perseguia cristãos, agora ele é alcançado e batizado no Espírito e agora ele se torna uma testemunha. Todos os que ouviram ficaram perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir Jerusalém, em Jerusalém, aqueles que invocam esse nome? E não veio para cá justamente para levar essa gente preso aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Passados muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Olha agora Saulo se torna perseguido. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Contudo, seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer em um cesto por uma abertura no muro. Quando chegou a Jerusalém, tentou juntar-se aos discípulos. Mas todos tinham medo dele, porque não acreditavam que fosse realmente um discípulo. Então, assim, imagina, o cara há pouco tempo está matando cristão, agora está dizendo que é discípulo. Então é o seguinte, é o cara infiltrado. Esse cara está mentindo para descobrir que nós estamos para estar entre nós e nos levar presos também. Então aqui tinha uma desconfiança. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram a Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Você percebe que há pouco havia grande perseguição. Agora as coisas começam a arrefecer e a igreja começa a passar por um período de paz. Irmãos, nem todo dia é luta, mas haverão dias de lutas. Ok? Haverão temporadas de lutas. Nem todo dia é dia de luta, mas haverão os dias de lutar. Ok? Então saiba que em tudo são temporadas. Ok? Tem temporada de perseguição, tem temporada de desafios, tem temporadas, são temporadas. Né? E agora a igreja, depois dessa perseguição, o evangelho começou a propagar, a igreja começou a desfrutar de um tempo de paz. Ok? Então, carregue isso no seu coração. Nem todo dia é dia de luta, mas haverão dias de lutar. Ok? A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Crescia em quê? Crescia em número. Nossa, mas olha só, números. O crescimento é desejo de Deus. Então, toda temporada, né? Existem, isso está no coração de Deus, muitos filhos. Irmãos, nós precisamos gerar. Uma igreja precisa gerar. Quem não gera,
Quem fica infrutífero começa a fazer bagunça. Toda pessoa que não trabalha dá trabalho. É fato. Pessoa que vive em murmuração, vive reclamando, é porque não está fazendo nada. Gente que está ocupada, ele tá nos desafios, está gerando, tá? Falei esses tempos, né? Chega uma época, né? Eu conversando com os líderes esses tempos, eu disse, chega uma época, um casal precisa gerar. Precisa gerar. Porque senão começa, vai para um lugar que é muita picuinha, é muita coisinha, perde o foco, né? Aí começa a brigar entre o próprio casal, tudo tem rupturas, tudo tem incômodos, né? Porque não gerou na época, na hora que tem que gerar, né? Então toda família precisa, todo casal precisa gerar, toda casal precisa crescer. Você vai ver, isso está no coração de Deus, né? A igreja não é diferente, a igreja precisa gerar. Então um GC, por exemplo, está reunido, mas ali, os crentes estão ali, 2, 3 anos, na mesma coisa, vai começar a dar problema. Isso é da vida, o normal, né? Natural. Se não gerar, começa só, a tendência é que os problemas aumentem. Porque aí está buscando um no outro, porque aí não cumpre o propósito de Deus. Ok? Então, assim, vamos lá, um GC que não gera vira uma reunião de crente. E a tendência é o quê? Que se espere de uma pessoa, que essa pessoa fique suprindo as nossas demandas, as nossas expectativas, que alguém lava os nossos pés, que a gente também não é bem resolvido. Vamos lá, um casal, ele precisa gerar. Aí agora, ao invés de ele ficar buscando no outro, ele está dando para alguém. Ele está gerando alguém. Está entretido ali com uma criança. Agora o casal envolvido com aquela criança. Então, é uma família envolvida com os novos, um GC envolvido com os novos irmãos. Estão ali, tá vendo, acompanha fulano, tem que almoçar com fulano, tem que jantar com ele, mas tu viu que ele tá com um problema lá, não sei o quê. É igual uma criança em casa. Ó, fez cacaca, vai lá e limpa ele. Vai lá, irmão, o que que tu fez? Só não faz mais assim, vai lá, limpa, irmão, dá um banho de água da palavra, né? Troca a fralda. Ah, agora tá chorando que é uma manadeirazinha. Ok, vai lá dar a palavra para ele, você está entendendo? É assim. Um casamento que passa tempo, não gera, vai dar problema. Não tem como. Precisa frutificar. E, querido, deixa eu falar uma coisa. Hoje, cada vez mais, né, Satanás tem... A Europa já está vivendo isso, né? Se tornando... preferiram, né, o que? Animais, preferem bichos do que gente. Então, assim, a população da Europa está diminuindo. Os muçulmanos, se você perceber, a religião muçulmana, eles têm muitos filhos, ok? Então, a população muçulmana na Europa tem se tornado maior do que a população europeia. A França mesmo está tomada, ok? Isso está fazendo com que o quê? Que eles são maioria. Então, uma sociedade começa a perder os seus valores e tem agora uma cultura de fora governando a cultura de dentro. É isso que aconteceu. Os franceses erraram, e grande parte dos países da Europa, eles deram os mesmos direitos para os estrangeiros, os mesmos direitos deles. Olha que loucura. Então, o poder de voto, um de fora pode votar igual um francês. Olha que loucura isso. Eu não estou dizendo aqui que eu sou contra adotar estrangeiros, né, acolher estrangeiros, porque Jesus disse para fazer isso, é para acolher estrangeiro. Mas aqui tem um problema. Quando os de fora têm a mesma, aqueles que não têm a cultura, não são daquele povo, têm o mesmo direito que o outro tem. E por conta disso, agora, eles perderam seus valores. Perderam os valores. E agora estão sendo engolidos. Por quê? Porque deixaram de gerar. Deixaram de gerar. Estão chamando cachorro de filho. Pois é, a população está diminuindo. Vêm os inimigos disfarçados e estão tomando. A tendência, a
a prospecção que dentro de alguns anos a comunidade francesa seja reduzida a quase nada e os muçulmanos então estão tomando conta. Mas você vai ver se os próprios muçulmanos não têm 1, 2 filhos, muitos filhos. Assim, o cristianismo, a gente precisa entender que multiplicar, o crescimento está no coração de Deus. Irmãos, a gente não é numerólatra. Isso já está bem evidente, né? Eu muitas vezes eu tenho feito essa leitura. Às vezes a gente é até tímido em relação a isso. Agora o Senhor tem direcionado, né? São tempos também, né? Mas a direção agora é um grande crescimento entre nós. E isso precisa estar no nosso coração. Eu e você precisamos gerar vidas para Cristo. Você precisa gerar. Se passar um ano, a gente não conseguir gerar uma pessoa para Cristo, um ano, a gente então gerar uma. E assim, eu falo gerar diretamente. Alguém que você pega, você ora pela vida dessa pessoa, você vai lá, você acompanha, você gera essa pessoa em Cristo, ela passa pelo... Tem ferramentas para isso. Mas não ache que isso é papel da igreja, isso é papel nosso, não é da instituição igreja. A igreja tem que salvar alguém. Eu preciso ser testemunha da ressurreição para ir lá pregar o evangelho para a pessoa, visitar a pessoa, sabe? Pegar um casal e ir lá e pregar o evangelho para esse casal. E aí orar para esse casal, colocar em oração para que eles sejam salvos. E aí convidar, fazer uma janta, fazer um almoço, gerar isso. Até tem instrumentos para isso. Quais instrumentos? Bom, tem um encontro que pode auxiliar você. Não é a igreja que está fazendo isso. O chamado é nosso, não é de uma instituição, é nós como cristãos. E é a incumbência de nós gerarmos alguém para Cristo. Entende? Então tem ferramentas para isso. A igreja, a comunidade, tem muitos dons, tem ferramentas para isso. Bom, qual é a ferramenta? Bom, tem um culto, que é uma ferramenta, tem um encontro, que é uma ferramenta, tem o GC, que é uma ferramenta. Tudo isso são ferramentas que Deus nos dá para inserir essas pessoas na comunidade, vinculá-las para que sejam salvas. Entende? Não é pegar a pessoa e jogar para dentro da igreja e que os irmãos, sei lá quem, se responsabilizem. Não. Não somos nós para a estrutura, é a estrutura para nós. O encontro não é da igreja, o encontro é para você, auxiliar você a ganhar vidas para Cristo. Ok? Então, se isso não está no nosso coração, se o gerar não está no nosso coração, é questão de tempo que vira monótono. E ninguém consegue suprir a nossa vida, porque a gente em algum momento vai começar a reclamar que não está mais legal, que não está isso claro. Começa a reclamar, tudo começa a ficar ruim. A gente envelhece com 30 anos. Sabe, gente chata. E passa o tempo que não gera, casal que não gera, e eu falo aqui, ó, GC que não gera, qualquer coisa que não gera. Porque isso está no centro do coração de Deus. Multiplicai-vos, crescei, povoai, enchei a terra. Isso está no coração de Deus. Então, você percebe aqui que agora a igreja era encorajada pelo Espírito Santo e começava a crescer. Então, que no meu e no seu coração, que o Espírito Santo, e aqui mais uma vez, né, olha a evidência de quem é cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, ele está ávido por ganhar almas para Cristo. Por pregar o evangelho para que pessoas perto dele, ele é uma testemunha de Cristo. Está cumprindo o chamamento, a ordenança, o fazer discípulos. Você precisa fazer discípulos. Olha só, nós estamos na metade do ano. Já ganhou alguém para Cristo Jesus esse ano? O que a gente vai chegar a apresentar diante de Deus? É isso. Porque tem uma ordem. Vão e façam discípulos. Não é fazer seguidor, nem multidão. É fazer discípulos. Isso fala agora de pregar o evangelho, a pessoa ser transformada, ser batizada, agora fazer parte do corpo de Cristo e amadurecer em Cristo até que ele gere. Assim como um casal é gerar um filho, ou muitos filhos, gerar essas crianças e conduzi-los até que eles se tornem pais. Basta gerar filhos? Não. Precisa gerar pais. A maturidade está aqui. Nós cremos, né, que o Senhor tem nos levantado não somente como uma igreja de ovelhas, mas como uma igreja com coração de pastor. Gente que gera gente que cuida de gente. Se não é um pastor para muitas ovelhas, isso aqui não é novo. Né? Jesus já dizia, ele olhava para a multidão e teve compaixão e disse, são ovelhas que não têm pastor.
Então, o desejo de Jesus é o quê? Que cada um torne o coração como de um pastor. Assim como uma igreja madura, uma família madura é o quê? Filhos agora, que eles não ficam... Se nós tratarmos um adolescente como um bebê o tempo inteiro, acho que ele vai gerar? Não vai ter responsabilidade nenhuma na sua maioridade. Não vai. Por isso que nós precisamos preparar filhos para serem pais. Assim como um crente, não para que ele fique no limite da imaturidade de um novo convertido. Ele precisa avançar, ao ponto de gerar gente. Que quem não não está comprometido, chega numa fase da vida cristã, ou chega numa fase do casamento, ou chega numa fase da vida, que começa só a dar problema. E aí tenta trocar de ciclo, trocar de pessoas, trocar de relacionamento. Por quê? Porque não cumpriu o propósito. Portanto, o propósito de um cristão é gerar. Que o Espírito Santo enche seu coração de revelação. Isso não precisava ser uma coisa muito bem explicada, porque quem enche do Espírito Santo, ele vai querer gerar. Ele tá ávido, ele entende que ele está num lugar, mas não é só para ele. Em algum momento o casal precisa olhar para o outro, tá bom, muito bem, né? Nossa vida acontecendo, as coisas estão acontecendo, mas assim, queremos gerar. Irmãos, cristão precisa gerar. Tenho ficado feliz que nosso meio tenha aparecido uns babies aí. Glória a Deus. Eu profetizo que vai acontecer mais ainda. Nós precisamos gerar. Eu sei que tem, sabe, é demoníaco esse negócio de medo, que olha só, dificuldade e tal, a gente vai ter só olha, já é um desafio alguns que tem um filho, 2, meu Deus, 3, demais, 4, loucura. Mas é a ordenança do Senhor. É a ordenança do Senhor. Nós precisamos multiplicar. Precisamos crescer. E Deus patrocina aquilo que está no coração dele. Portanto, desafio. E eu falo aqui para os casais. Nós estamos em um tempo. Deus sinalizou isso. Estamos num tempo de unção liberada. Crescimento, multiplicação e provisão. Eu vou pedir para alguns irmãos. Às vezes a gente não dá testemunho, a gente precisa dar para fortalecer, que Deus vai falando, vai liberando, e às vezes a gente não dá testemunha. Eu recebi uma mensagem agora pela manhã, vou tornar público aqui, eu acho que está por aqui, o irmão José Honório, que estava desde 2021 com uma causa para liberar a aposentadoria, que não saía. Não sei se você lembra que 2 cultos atrás, em um momento final do culto, o Espírito Santo deu uma direção que causas na justiça estariam sendo liberadas, questões administrativas, questões burocráticas, Deus estava liberando uma unção que ia destravar isso. O irmão José Honório, ontem ou hoje, saiu agora a aposentadoria dele, que estava desde 2021 trancado, que o negócio não saía. Mandou a mensagem aqui. Amém? Aí eu vou pedir depois para os outros irmãos, coisas que estão acontecendo, quero gravar para nós passar aqui para fortalecer a nossa fé. Existe uma unção que está sendo liberada agora. É unção de crescimento, unção de provisão. Você precisa mergulhar nessa unção. É um tempo de crescimento, é um tempo de avanço. E nós precisamos agora perceber, discernir os tempos. Esse é o tempo de gerar. Eu quero declarar também. Casais, muitos ventres irão gerar. Casais vão começar a multiplicar, famílias vão começar a multiplicar agora. Virá uma nova temporada agora de muitas mulheres grávidas no nosso meio. Isso é propósito de Deus, o gerar está no coração de Deus. Às vezes tem um grande medo e tal. Irmã, você no seu coração, você deve desejar. Um casal precisa desejar gerar. Se aproprie disso, fale sobre isso. Contemple isso. Amém? Está no coração de Deus. Não acho que é você que tem só o desejo de ser mãe, que é o seu desejo materno. Não, isso é desejo de Deus, não é seu. Desejo que Deus deseja. Multiplique. Não tenha medo de ter filhos. Eu sei que Satanás é loucura, né? Satanás, muitas vezes, só ficou grávida, a pessoa entra em desespero. Como se não fosse propósito de Deus. Você tem que entender que você está nas mãos de Deus. Não vai faltar nada, pelo contrário, Deus patrocina aquilo que está no coração dele. E isso é desejo do Senhor. Não tem nada na terra, nada mais que tem mais valor para Deus do que a sua igreja por meio de famílias e de fazer discípulos.
sabe? Famílias que geram, multipliquem-se, multiplicai-vos, povoai a terra. Olha a bênção, quando Deus diz para Abraão, o que é bênção? Sabe o que ele chama de bênção? Muitos filhos. Muitos filhos são bênção. Que você, eu estou desejoso de ver irmãos com 4 filhos. Eu tô no processo aí, vamos ver como é que tá. Nós vamos, em casa, nós estamos no segundo, vamos ver agora como é que fica para o terceiro. Nós temos que ver também se nós, como é que tá a nossa quilometragem também. A gente vai vendo. Mas nós vamos rodando. Se tiver com pneu murcho, vai com pneu murcho. A gente vai rodando. Sabe? É isso, irmão, porque tá no coração de Deus. Tá no coração de Deus. Muitos filhos, para a glória de Deus. Se o ímpio aí, ou sabe, outras religiões, os caras têm filho, não tem medo de nada. Vamos nós ter medo de algo? Não, vamos ter muito filho. Olha aí, eu quero declarar casais aumentando. Tem 2, vai ter 3. Tem 3, vai ter 4. Tem nenhum, vai ter 1, 2. Sabe, tem que ter. Eu estou empatado ainda. Porque olha só, Deus diz para multiplicar, não é? É para multiplicar, sim ou não? Multiplicai-vos, sim? Tá bom. Então, assim, tem que crescer. A multiplicação tem que crescer, tem que avançar, tem que ser mais do que nós. Então, se dois, um casal, vão para multiplicar, precisa ter mais que 2. Porque 2 está empatado. Porque se nós 2 morrer, ficar um filho, subtrair 1. Tem 1 a menos. Um casal com um filho só tem 1 filho a menos. Tem uma pessoa a menos. Quando morreu os 2, ficou 1. Então tem que ter no mínimo 2. Empatamos. Depois, então vamos crescer. Viu, Andrezão? Dá uma olhada aí para a Liliane e dizer a nós. É isso aí, vamos lá. O Heleno já multiplicou, né? Aleluia. É o que eu estou vendo aqui. Vamos lá. Tá no coração de Deus, irmãos. Deus patrocina isso, você vai ver. Até os 99 é inspirado. Aleluia, é isso. O pneu tá baixo, já é 30 libras. Vamos tocando ficha. Aleluia. Tá no coração de Deus, irmãos. Sabe, se nós que temos virtude não gerarmos, vamos deixar o ímpio gerar. Vai ficar fazendo a bagunça que está fazendo. Uma coisa, quando Jesus veio, qual era a maior necessidade da época? Quando Jesus veio, tinha hospital, irmãos. Vamos lá, tinha hospital. SUS, você sabe o que significa SUS, né? Não, Sistema Único de Saúde, não, seu último suspiro. Tô brincando. Olha só. Olha só. Vamos lá. A maior, as tias dos babies ficam felizes. Aleluia. Aleluia. Mano, quer crescer GC, não tá crescendo? Promova você uns baby. Aleluia. Vai aí, deixa fluir o negócio. Vamos lá. A maior necessidade na época de Jesus, por que tá relatando tanta cura, tanto milagre? Porque não tinha hospital, não tinha remédio, não tinha nada. Ok? Se Jesus, hoje, Jesus, qual é a grande necessidade? Continua precisando de cura, milagre, ok, mas tem muita gente que nem precisa orar, vai ali no olha lá, a sogra de pé tá com febre alta, quase morta lá. A velha foi lá e curou. Tá bom, hoje vai ali, pega uns remédios ali, a pessoa nem precisa orar. Tem necessidade? Claro que tem. Mas não é a maior das necessidades. Certamente Jesus, se aparecesse hoje está aqui por meio da sua igreja, né? Aleluia. Mas assim, vamos supor que nada tivesse acontecido até hoje. Sabe o que ele ia dizer? Tem que gerar famílias para ser um referencial para essa geração. Famílias, essa geração está precisando de família que seja um referencial. Referencial de pai, referencial de mãe, referencial de homem, referencial de mulher. É isso que é a maior necessidade dessa geração. Tanto é interessante que naquela época, a maior necessidade, Jesus já ficava realizando milagres e cura e ressuscitando morto e dando esperança para aquele povo. Mas o que ele revelou? Um pai, há 2000 anos atrás, que já viu qual era a maior necessidade daquela geração. Hoje, sabe qual é a necessidade?
é que tenham famílias levantadas como uma bandeira de glória para ser um referencial que o mundo... Não, eu sei que o mundo tem um monte de ideologia, chama cachorro de filho, mas nada como uma foto, uma picture de glória, quando vê uma família, um pai no seu lugar, uma mãe no seu lugar, filhos no seu lugar. Não tem, isso aqui destrói com qualquer ideologia, porque o Espírito Santo vai lá no coração da pessoa e diz: é isso que eu desejo para minha vida. Pode dizer que não, pode dizer que tem coisa mais importante, que tem carreira, não sei o quê, mas isso mexe, porque está no coração de Deus. Isso é a vocação de todo homem, multiplicar. Isso é propósito. Irmão, não tem como. Quero falar aqui, você com seus filhos, faça fotos e publique foto da sua família inteira. Família inteira. Publique. Pega os filhos, coloca ali. Pega a filha já gerou. Drezão, o negócio tem que pegar, Tiago. Tô vendo aqui, percebendo, sabe? Pega o André, Liliane, pega a Alice, pega o Edson, agora, gerando, daqui a pouco tá com o Baby, vai ali, tira uma foto toda e publica. Que isso está no coração de Deus. Porque anos atrás, se não fosse o evangelho, estava todo mundo separado. E talvez estava com um cachorro no braço, chamando de filho. Mas a graça de Deus alcançou um povo e tem tornado frutífero. E a descendência será frutífera, e serão prósperos, e serão abundantes, irão multiplicar. Essa é a sentença do evangelho para todos nós. Multipliquem-se. Uma igreja precisa multiplicar. Multiplicação está no coração de Deus. Multiplique. Faça foto da sua família. Sei que a gente, irmão, olha, a gente fica, às vezes, numa ciranda do diabo. Ficando depreciando marido, depreciando mulher, os filhos depreciando pai. Uma coisa que ficamos lutando contra nós mesmos. Nossa luta não é contra carne e sangue. Sabe uma coisa? Você, a sua casa, tem coisa que precisa ser ajustado até Jesus voltar. É óbvio, mas às vezes a gente fica achando picuinha em tanta coisa que a gente deveria estar manifestando glória, ter orgulho, ter uma satisfação em Deus, daquilo que Ele nos tornou. E a gente ainda está brigando porque picuinha, que não sei das quantas, que eu não me sinto isso, que não me disse aquilo. Pelo amor de Deus. Sua família, você tem uma família. Publique essa família para a glória de Deus. Ensine esses filhos a amar a glória de Deus, a presença de Deus. Inculca a palavra, sabe, no coração de cada um, para que seja lá na escola, seja no trabalho, seja onde que eles estiverem, sejam homens valorosos, mulheres valorosas, se transformem em ambientes para a glória de Deus. Você gerar um casal cheio do Espírito Santo, ele gera. Uma igreja cheia do Espírito Santo gera para a glória de Deus. Deixe Satanás intimidar você. Não deixe Satanás dizer que não tem valor, porque tem muita coisinha pequenininha que acontece e tal. Satanás o tempo inteiro, ele está tentando romper com a estrutura base da sociedade, a família. A arma do diabo o tempo inteiro querendo romper com a família. A família e a igreja, né? A igreja é a partir dessa grande família de Deus. O tempo inteiro, romper, família. Colocar um contra o outro, pai contra a mãe, o homem contra a mulher, os filhos contra os pais. É o tempo inteiro isso. Não caia nessa cilada. Sua luta não é contra carne nem sangue. É contra principados e potestades das regiões celestiais. Sua família é para a glória de Deus. Amém? Junte seus filhos. Faça uma foto. Sei que é o dia dos namorados, agora não temos temporada, né? Aí, dos casais e coisa. Ok, publica uma foto do casal, mas diz o seguinte: olha, o Senhor presenteou-nos, fruto do o amor de Deus. Publica uma foto com os filhos também. E já coloca uma profecia lá. Sabe, é Deus vingando o que seria uma devastação na nossa vida. O evangelho chegou, abriu os nossos olhos. Deseje isso para a glória de Deus. Talvez você não saiba o poder que é uma família reunida em torno de uma mesa, que tem honra, que tem valor, que tem o Senhor ali, que é bênção de Deus. Filhos são bênção de Deus, família é bênção de Deus. Celebre a sua família. Às vezes a gente fica murmurando tanto daquilo que Deus nos deu que a gente não sabe discernir isso. Celebre a sua família, celebre os seus filhos,
Celebre o seu esposo, celebre a sua esposa. Ah, mas pastor, mas tem um monte de coisa a mudar. Você também tem. Todo mundo tem. Celebre. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Então nós não somos numerofóbicos. Nós queremos e iremos crescer e muito. Centenas, milhares de pessoas salvas. Amém? Vivendo no temor do Senhor. No temor do Senhor, na reverência. Não tornando profano, não profanando, não tornando comum aquilo que é santo. É no temor do Senhor. Viajando por toda parte, 32, Atos 9, 32, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo vai curar você. Levante-se e enrole a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, cujo nome em grego é Dorcas. Esta se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Olha só, Dorcas, boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. O seu corpo foi lavado e colocado em um quarto no andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ao ouvirem falar que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe rogassem: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Olha o cuidado de Dorcas com as viúvas, né? Interessante. Normalmente no velório de alguém, você percebe o que teve valor e o que a pessoa construiu em vida. Você não consegue mover um apartamento para dentro de um caixão, ao menos ao redor de um caixão. Você não consegue mover muita empresa para ao redor de um caixão. Você não consegue mover muitos troféus em volta de um caixão. Aquele dia, o dia que é certo para todos nós, que estamos rodeados de pessoas a quem nós amamos, a quem nós nos doamos, a quem nós entregamos nosso coração em favor deles. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Olha só. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, ao ver Pedro, sentou-se. Meu Deus do céu. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Apresentou-a viva. Olha que poder. E esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Eu fui a Jerusalém e ali em Jope tem um monumento que tem tem lá uma baleia, assim, um monumento, que é o porto onde Jonas saiu de Jope ali, foi para Nínive, lembra? Aqui, aí tem um monumento. Aí um pouquinho mais à frente tem uma escadaria assim, aí você desce e aí tá a casa de Simão o curtidor, que Pedro ficou ali. Então tem vários acontecimentos, Israel é assim, né? Vários acontecimentos, imagina, toda a história que a gente está lendo aqui, de milhares de anos, é tudo ali. Então coisa que milhares de anos aconteceu, ou centenas de anos aconteceu uma coisa, daí passa o tempo, aconteceu naquele mesmo lugar outra coisa.
Então, por isso que tem muitas descobertas arqueológicas também em Israel por conta disso. Milhares de anos, um povo ali, todo mundo ali, o tempo inteiro. O fato é que Pedro agora fica ali em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Atos 10. Havia em Cesareia, tá? Então lembrando, Cesareia é cidade dos Césares. Fica alguns quilômetros ali, eu não lembro, acho que uns 20, 30 quilômetros de Tel Aviv, se não me trai a memória. A capital, na verdade, de Israel é Jerusalém, né? Mas o mundo diz que é Tel Aviv, né? Mas a gente sabe que a capital é Jerusalém. Mas ok, fica de Tel Aviv ali a alguns quilômetros. E ali na cidade dos Césares, no caso, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Olha agora. Centurião do regimento conhecido como italiano. Cornélio é centurião. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Cornélio está orando, é um religioso, e teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: as suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Interessante, né? Olha o que o anjo diz. Sabe o que subiu diante de Deus? As suas ofertas, as suas esmolas e as suas orações. As suas intercessões e as suas ações. Era isso. Agora mande alguns homens buscar em Jope certo Simão, também chamado Pedro. Peraí, agora mande alguns homens, ele é centurião. Mande alguns homens buscar em Jope certo Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que está perto do mar. Quando o anjo que falou com Cornélio se retirou, este chamou seus 2 servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Está em casa, aparece um anjo e diz o seguinte: olha, busque em Jope um cara chamado Simão Pedro. Tá bom. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Ou seja, ele está dormindo e agora tem uma visão. 11. Viu o céu aberto. Olha Pedro. Irmãos, olha só. Até o Atos 10 agora, o evangelho estava sendo a mensagem do Cristo ressurreto, que Jesus era o Messias, estava sendo pregado para os judeus. Por isso que a igreja era perseguida pelos judeus. Estava sendo pregado pelos judeus e para os judeus, certo? Ok. Só que aqui em Atos 10, agora acontece um fenômeno. A partir de Atos 10, o evangelho ele começa a chegar para quem não é judeu. Até então, porque olha só, o Messias era enviado de Deus para os judeus. É isso que ele só tem um povo na terra, que é os judeus. E o trono de Davi jamais terá fim, através do descendente, que é Cristo. Então ele estava dizendo, olha, Jesus é esse cara, é esse Cristo, que vai estabelecer, ele é da linhagem de Davi, ele é o Messias enviado de Deus e vai restaurar o templo e estabelecer novamente o governo aqui na terra. Pronto. Então eles estavam testemunhando que Jesus é esse enviado. As escrituras dizem isso, os profetas profetizaram, e eles agora começam a identificar que Jesus é o Cristo, é o enviado de Deus. Tá bom. Tudo isso para judeu. Não é para os gentios, é para judeu. Só que agora acontece um fenômeno aqui. Pedro, ele sobe ao quarto para orar, teve fome. E você sabe que gente com fome sonha com comida, né? Interessante, porque agora, olha o que acontece. Judeu. Todo animal é puro para os judeus? Não. Então,
você percebe pela lei, né? Então várias coisas que eram limitadas aos judeus. Mas agora Pedro, um judeu, está orando, está com fome, orando, e ali agora tem uma êxtase, tem uma visão aqui. E olha só, versículo 11. O que Pedro viu? Ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol. Então imagine agora um grande lençol descendo à terra, preso pelas 4 pontas. Ok? Um lençol, as 4 pontas, preso. E no lençol havia toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Espera aí, um judeu recebendo a ordem para pegar um monte de espécie de quadrúpedes, répteis e aves? Espera aí. Uma voz diz: levante-se, mate esses animais e coma. Pedro, porém, respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame de impuro ao que Deus purificou. Espera aí. Enquanto Pedro refletia no significado da visão, gente, mas o que isso significa? Não é possível. Algo que é impuro. Agora Deus está dizendo que se tornou puro e não tem problema comer. Pessoal, pô, nunca comi algo impuro. Deus disse, não é para chamar de impuro aquilo que ele purificou. Mas esses animais são impuros, sempre foram impuros para nós, mas agora Deus está dizendo que é puro? Enquanto Pedro refletia no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Então Pedro está tentando discernir essa visão, e nesse momento chegam os enviados por Simão, o curtidor. Lembra? Enviados por Cornélio, perdão. Por Cornélio. Deus já havia aparecido para Cornélio, dizendo: olha, envia homens até a casa de Simão. Quando eles chegam lá, Simão está tentando entender esse sonho. É um lençol com animais, está descendo do céu à terra, e aí uma voz diz: mata e come. Ele diz: não, mas como que eu vou comer algo impuro? Não torne impuro aquilo que Deus purificou. Nesse momento chegam os caras lá na casa dele. Enquanto Pedro ainda, 19, pensava na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. 21. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Irmãos, é muito espiritual, né? Oh, Deus. O cara desce, abre a porta e diz o seguinte: sou eu que vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse você à casa dele, para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Um dia depois chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os parentes e amigos mais íntimos que ele havia convidado. Interessante, né? A salvação aqui tem um cara esperando uma mensagem. Quem quer que primeira mensagem vai chegar para quem? Parentes e amigos mais íntimos. Assim como eu e você precisa, você tem que entender que seus parentes, seus amigos são alvo do amor de Deus através da sua vida. Chama todo mundo lá. Faz um GC agora e prega o evangelho. Estava todo mundo lá. Um dia depois, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os parentes e amigos mais íntimos que ele havia convidado. 25. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Pedro, porém, o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou apenas um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou muitas pessoas reunidas ali. Ele lhes disse: você sabe muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, porque gentil era impuro e judeu era tido como puro. Só que na visão que Deus deu a Pedro,
do lençol, descendo e répteis ali, o que Deus disse? Não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Portanto, o que Deus estava falando? Eu estou te enviando para pregar para gentil, para aquele que não é judeu. E antes vocês tinham uma barreira, antes tinha limitação, mas agora eu estou purificando. Esses que antes não eram merecedores, agora eu estou dizendo que eles receberão a mesma mensagem que vocês. E eles também serão salvos. Portanto, Pedro, não limita a mensagem apenas para judeu. A mensagem agora é endereçada aos gentios. O que é isso, irmãos? Eu e você estamos aqui hoje. A partir desse entendimento aqui. Nós, gentios. Agora o evangelho também foi se tornou acessível a nós. Que não éramos puros, mas fomos purificados em Cristo Jesus. Que não eram. Jesus não veio para nós, Jesus veio para os judeus. Ele veio para os que eram seus, mas os seus, os judeus, o desprezaram. Mas a todos quantos o receberam Cristo, deu-lhes o poder e o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa é a graça de Deus. Nós não merecíamos, mas a graça nos alcançou. Nós não estávamos debaixo da aliança de Abraão, mas agora nós não estávamos debaixo da circuncisão, mas agora nosso coração foi circuncidado por meio da fé. Essa é a graça de Deus. Por isso, você sabe muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Entretanto, Deus me mostrou que eu não devo chamar nenhum homem de impuro ou imundo. Por isso, quando fui procurado, vim sem nenhuma objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu. Há 3 dias, a essa mesma hora, às 3 da tarde, eu orava em minha casa. De repente, um homem se pôs de pé diante de mim em roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande alguém a Jope buscar Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Assim mandei buscar você imediatamente, e foi bom que tenha vindo. Agora, estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo que o Senhor ordenou que você nos diga. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Aleluia! Olha Pedro falando. Agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Mas de todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conheceram a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, pendurando em um madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que Deus já havia designado, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dentre os mortos. 42. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados por meio do seu nome. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os crentes que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios. Aleluia! Pois os ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. Uau! A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles por alguns dias. Aleluia! Se percebe uma família toda sendo salva, amigos sendo salvos, se batizando e recebendo o Espírito Santo. Aleluia! O Evangelho chegou aos gentios. Lembrando, estamos em junho, mês que vem nós temos batismo. Mês que vem, anuncie o Evangelho. Começa a reunir aí com parente, começa a reunir com amigos, chama para sua casa, prega o Evangelho.
Anuncie a mensagem. Sejam batizados. Vamos crescer, vamos avançar, vamos gerar frutos para a glória de Deus. Amém. Amém. Seja seu ventre profético frutífero. Capítulo 11. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Ou seja, alguns que eram da circuncisão, os judeus ali, irmão, era tudo muito recente. Estão dizendo o seguinte: não, que história é essa? Que tu começou a te misturar aí com os gentios, o Jesus é só para os judeus, que história é essa? Começaram agora a se incomodar com isso. Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, orando, caindo em êxtase, e tive uma visão. Pedro começou a falar: eu estava orando em Jope e tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol que descia do céu, preso pelas 4 pontas, e vim até o lugar onde eu estava. Olhei dentro dele e vi quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, nunca entrou na minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu pela segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa em que eu estava hospedado. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido na sua casa e dissera: mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que deu a nós, olha Pedro falando, se Deus deu a eles o mesmo dom que Deus deu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar que podia me opor a Deus? Quando eles ouviram isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus também concedeu aos gentios arrependimento para a vida. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, lá em Jerusalém, chegaram até Fenícia, Chipre, Antioquia. Percebe que a perseguição agora fez com que os cristãos chegassem em Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, no entanto, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito de Jesus Cristo. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, alegrou-se e os encorajou a permanecer fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom. Olha só, Barnabé agora. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram quem? Barnabé. Lembra que primeiramente foi Pedro e João? Foram de Jerusalém e foram enviados. Depois eles voltaram. Agora, Barnabé foi enviado a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um bom homem. Um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo. Barnabé foi procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram uma considerável multidão. Ou seja, durante um ano agora. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Em Antioquia. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio.
Os discípulos, cada um, segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Ou seja, teve uma grande escassez agora e os cristãos começaram a se organizar para que ninguém tivesse falta de coisa alguma. Assim o fizeram, enviando ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Ou seja, a igreja agora, percebendo que tinha crise e que tinha gente pregando o evangelho lá, começou a enviar oferta para que esses irmãos que estavam pregando em Antioquia não lhes faltasse coisa alguma. Ou melhor, pregando na Judéia, né? Que não lhes faltasse coisa alguma. Então começaram a enviar ofertas pelas mãos de Barnabé e Saulo. Capítulo 12. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Festa dos pães asmos, né? Depois de prendê-lo, lançou no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardá-lo. Imagina, Pedro, né? Uma ameaça para o mundo romano. Imagina. 4, não bastava um. Depois de prendê-lo, lançou no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados. Não, 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardá-lo. Irmão, 16 soldados para prender um homem. Um homem. Que a arma desse homem é o quê? A mensagem. A nossa arma é a mensagem. Você percebe o poder? Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Pedro está preso agora e a igreja está orando por ele. Na noite anterior, imagina, irmãos, eu sei que para muitos o pastor preso iria ser um escândalo, né? É bem verdade que está preso aqui, não porque fez bagunça, né? Mas porque está sendo perseguido por causa do evangelho. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Olha só. Pedro estava dormindo entre 2 soldados, certo? Preso com algemas, e sentinelas montavam guarda, ou seja, tinha guarda e fazendo vigília, acordado, na frente da prisão. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Olha que coisa poderosa. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. Pedro assim o fez, e o anjo ainda lhe disse, põe a capa e siga-me. Quando ele saiu, Pedro o seguiu, mas não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Imagina, o cara tá dormindo, aparece um anjo, diz acorda, o cara tá preso, tá entre 2 soldados, o cara levanta, as algemas caem, a porta se abre, ele não sabe se ele tá sonhando. Sabe aquela coisa que você não sabe se está sonhando ou se é real? Sabe aquela coisa assim que você acorda meio desatinado, você não sabe se é um sonho, se é real. Quando ele saiu, Pedro seguiu, mas não sabia se era real o que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram pela primeira e pela segunda guardas e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei sem dúvida alguma que o Senhor enviou o anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Pedro bateu na porta do alpendre e uma criada chamada Rode veio atender.
Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, imagina, olha só, Pedro agora, irmão, imagina o seguinte, Pedro estava preso, certo? Aí os irmãos estão lá reunidos orando. Imagina o seguinte, um dos irmãos, um líder do GC foi preso. Aí os irmãos estão todos reunidos no GC orando, certo? Passa um dia, 2 dias, 3 dias, estão tudo lá sabendo que o irmão está preso, tá bom? Por causa do evangelho, tá bom? Aí tá todo mundo lá. De repente, vem lá e Pedro bate na porta, alguém bate na porta. E uma criada chamada Rode veio atender, a guria vai atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está aqui! Imagina os irmãos que estavam orando, os crentes, estavam orando. A guria ficou louca. Como? Não, Pedro está preso. Não, ele está aqui. Olha o que eles disseram no versículo 15. Você perdeu o juízo? Tu tá louca? Disseram para a guria. No entanto, ela insistia. Eu estou dizendo, é Pedro que está aqui. A guria tentando se explicar. Então disseram, deve ser o anjo dele. Então, 16. Pedro, no entanto, continuou batendo. Dizia, irmãos, deixa eu entrar, deixa eu entrar. E aí a guria dizendo, Pedro está aqui, Pedro está querendo entrar. A guria está ficando louca. Pedro, no entanto, continuou batendo. Quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calassem. Irmão, igreja perseguida. Descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Eu imagino isso, né? Os irmãos orando, daqui a pouco chega Pedro, se abraçam, sabe aquele afeto, aquele carinho, glória a Deus, Deus realizou coisa poderosa. Aí Pedro disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados, quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Se os caras deixaram 16 deixar fugir um cara, Herodes mandou, eles certamente foram subornados, alguém fez alguma coisa, e Herodes mandou matar todo mundo. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava muito irado contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, estes haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Basto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar para Herodes, olha só, Herodes, governador, eles começaram a gritar, é a voz de um Deus, não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, ou seja, os caras, hoje tem uns que se acham Deus, mas naquela época, tenho certeza, né? Então, assim, todo mundo começou a glorificar dizendo, esse cara é um Deus. E Herodes não glorificou a Deus. Imediatamente, o anjo do Senhor o feriu. Ou seja, Deus não aceita dividir a sua glória. E agora eles fizeram de Herodes um Deus. E ao invés de ele dizer, não sou, ele se achou um Deus. Pois bem, imediatamente o anjo do Senhor o feriu. E ele morreu comido de bicho. Comido por verme. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado a sua missão, Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém. Lembra que eles ficaram ali em Antioquia, na Judéia também, 1 ano? Voltaram para Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Agora leva o João Marcos. Por fim, para nós finalizarmos aqui, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Porque eles estavam orando e jejuando, oração e jejum, tem uma percepção no Espírito, e agora separa Saulo e Barnabé para uma obra. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os
enviaram. Então, envio, liderança estabelecida a partir da imposição de mãos, jejum, oração, discernimento do Espírito Santo. Enviados pelo Espírito Santo. Enviados por quem? Pelo Espírito Santo. Foram homens que impuseram as mãos, mas é uma direção do Espírito. Não, mas Deus falou comigo, e eu vou. Não, mas aí é fogo estranho. Ah, mas tu tem que passar por esses irmãos? Sim, tem uma direção, agora não é mais de um para um. Agora é direção por meio do corpo de Cristo. Então os apóstolos agora percebem a direção e impõem as mãos. Ninguém pode sair liderando coisa da sua própria cabeça. Né? É fogo estranho. A pessoa agora tem uma direção do Espírito, impõe as mãos, existe um testificar que Deus está levantando aquela pessoa. Quem está levantando? Os irmãos? Não, Deus. Há um testificar nos irmãos. Mas é Deus. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram a Chipre. Chegando a Salamina, proclamavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu, chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Um judeu que praticava magia. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, homem inteligente, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queriam ouvir a palavra de Deus. Entretanto, Elimas, o mágico, que é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elismas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, meu Deus do céu, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente caíram sobre ele névoa e escuridão. Tateando, ele procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram a Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os líderes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência na terra do Egito. Lembra que agora, quando eles estão pregando para os judeus, eles contam a história sempre desde Abraão, ou às vezes de Moisés, Abraão, depois Moisés. Lembra-se disso? Então, quando eles pregam para judeu, eles vão dizer agora que Jesus é o Cristo. Ele tem que contar toda a história. Ok? Deus, israelitas, gentios, temente a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados e exaltou o povo durante sua permanência na terra do Egito. Com grande poder, os fez sair daquele país, lá do Egito, e os aturou no deserto cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança a seu povo. Chegou lá em Canaã, Josué entra, na terra e deu 7 nações em Canaã. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhe deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Olha toda a história aqui, ok? Abraão, Moisés, Egito, Canaã, Josué, entra ali, 450 anos ficou ali. Lembra daí idolatria, aquilo tudo mais que a gente já leu no Velho Testamento, Ok. Então, eles pediram um rei. Ele primeiro, daí deu juízes, depois ali de Josué, se estabelecem ali, Deus deu juízes para ele. Ok. Depois deu juiz até o tempo do profeta Samuel, que foi o último juiz de Israel, foi Samuel, 21. Então, o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus, como havia prometido. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando a sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam.
Mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e os seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para a sentença de morte, pediram a Pilatos que mandasse executá-lo. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-o do madeiro e colocaram em um sepulcro. Deus, porém, o ressuscitou dentre os mortos, e por muitos dias ele foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia a Jerusalém. Estes agora são testemunhas de Jesus para o povo. Nós lhe anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu aos nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no 2º Salmo. Você é meu filho e hoje o gerei. O fato que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nessas palavras. Eu dou a vocês as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz em outra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido aos propósitos de Deus na sua geração, adormeceu, morreu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Contudo, aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição, ou seja, Jesus, descendente de Davi. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que por meio de Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês e de todas as coisas que não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado. Aleluia. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo em que jamais creriam, se lhes fosse contado. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedia a congregação muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Então, Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você uma luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Aleluia. Ouvindo isso, os gentios alegraram e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Os judeus, porém, incitaram as mulheres tementes a Deus de elevada posição e os principais da cidade. Eles, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram de sua região. Estes sacudiram a poeira dos pés em protesto contra eles e foram a Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aleluia. Amém? Aleluia. A igreja aqui, a mensagem chegando então aos gentios. Perseguidos pelos judeus, muitos resistiram, muitos converteram, mas agora a mensagem chegou aos gentios. Faz 2000 anos que essa mensagem tem sido perpetuada, chegou até você. E Deus designou você a ser inserido na aliança de Abraão. Você é filho de Abraão pela fé. A bênção que está sobre os judeus, agora está sobre a sua vida e a minha vida também. E o governo prometido a eles também é promessa para todos nós. Haverá um dia que Jesus, o Messias, que já veio, ele voltará, estabelecerá o seu governo aqui na terra e reinará sobre nós para sempre. Amém? Essa é a nossa esperança, essa é a nossa convicção, e a mensagem precisa ser pregada. Você e a sua casa, salvos. Você e aqueles que estão perto de você. Anuncie a mensagem, gerem filhos para a glória de Deus. Amém? Graça e paz. Uma boa sexta-feira para você. Um excelente final de semana. Voltamos então amanhã, aqui ao meio-dia, nossa leitura devocional. Amém? Lembrando aí para os convidados,
para o Bem Casados amanhã, então, 7 horas da noite, o evento Bem Casados, amém? Vai ser um tempo muito importante, um tempo de renovação da nossa aliança, ok? E celebração, amém? Graças, paz, boa tarde para você. Tchau, pai. Tchau, lindo. O Benhor tá aqui. O Benhur não saiu de casa? Graças a Deus que ele está por aí hoje. Aleluia.